Boa tarde a todos. É com muito prazer que vos recebemos aqui na Torre para mais uma edição das Conversas Públicas, uma iniciativa que habitualmente está atribuída à Direção-Geral de Arquivos, mas que desta vez tem um compromisso muito forte da Torre do Tombo, porque se trata de uma coleção que pertence à Torre do Tombo, de música, cujo título é o que está apresentado, que é sugerido pelo nosso convidado, o professor Dr. Pablo Sutuio Blanco, que eu passo a apresentar de uma forma breve. É natural de Montevideo, no Uruguai, onde fez uma graduação em composição pela Escola Universitária de Música. É doutor em Música pelo Programa de Pós-Graduação em Música da Universidade Federal da Bahia. É professor investigador no âmbito do mesmo programa. É professor adjunto no Departamento de Composição, Literatura e Estruturação Musical da Escola de Música da mesma Universidade Federal da Bahia e é pós-doutor em Musicologia pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Apenas um traço muito breve do seu currículo. Foi trompista da Banda Sinfónica Municipal de Montevideo cerca de 10 anos, de 89 a 99, e integrou vários conjuntos de câmara e sinfónicos, tanto em Montevideo como na Colômbia e depois no Brasil. Dou um salto no tempo. A sua pesquisa tem-me levado a participar em vários congressos e festivais de música, naturalmente como comunicador, e é também, eu acho um traço muito engraçado, compositor de música, ou seja, tanto de música para solo instrumental, como para música de câmara, música sinfónica, de temas também religiosos, mas também de música eletroacústica e também a chamada música aplicada para teatro, ballet, teatro musical e uma coisa engraçada, mas que para mim é importante, que são o som, o ambiente de som, o sonoro e pequenos eventos. Nós nunca pensamos que alguém pode cuidar de um bom ambiente musical, de eventos. Eu acho isso giro. Pronto. Não temos que estar aqui a sujeitar-nos aos gostos do apresentador, mas não se importam, certamente. Queria ainda dizer-vos que no seu site pessoal, e isso é interessante, os sites servem sempre para propagar a informação, mas no seu site pessoal há links institucionais que cobrem os diferentes países da América do Sul, da América do Norte, da Europa, e são tais como de universidades, bibliotecas nacionais, arquivos nacionais, mas também de outro tipo de recursos, como periódicos, jornais, catálogos musicais brasileiros, bases de dados de repertórios internacionais online, recursos em musicologia e história da música, em teoria e composição, entre outros. Agora, aproximamos-nos do começo da nossa conversa. Tudo começou na sala de leitura, em que o Sr. Professor quis, naturalmente, consultar a coleção Música e, muito simpaticamente, aceitou entregar-nos a descrição da documentação. Tratava-se de uma documentação que estava por tratar, naturalmente porque precisa de um olhar técnico e nós cá não temos serviços especializados, portanto aguardava no tempo que a ocasião surgisse e de facto o professor Dr. Pablo Sutuio Blanco fez o favor de nos entregar a descrição que agora começa a estar publicada em linha no nosso catálogo. Já temos disponibilizados alguns registros que a Maria Geganchim está a fazer o favor de introduzir, graças à excelente colaboração do nosso convidado. Para além disso, queria também dizer que, independentemente do interesse que terá
na dita investigação. Acho que é um exemplo que, graças a Deus, já tem acontecido várias vezes, mas também não será universal, de uma parceria tão agradável e com um testemunho tão interessante, porque é para a comunidade utilizar. Gostava ainda, e espero, que aqui no meio deste pequenino grupo haja pessoas que aproveitem o material que fica agora aos poucos disponibilizado, porque ele tem de vir a ser tocado outra vez, tal como o nosso convidado sugere, no ambiente monástico, mas também outra vez na liturgia da missa, numa sala de concerto, quem sabe no átrio da Torre do Tombo, onde quer que queiram. Então passo a palavra ao nosso convidado. Muito obrigada. Muito obrigado, Fátima. Bom, eu só tenho a acrescentar um agradecimento Eu só tenho a apresentar um agradecimento ao Arquivo Nacional da Torre do Tombo por ter me facilitado este contato privilegiado com um fundo do qual, como vamos ver, me sinto premiado realmente por ter. E uma responsabilidade muito grande. Só quero esclarecer que eu não fiz a catalogação em virtude do escasso tempo do qual eu dispus. Eu fiz uma inscrição primária o melhor possível, no tempo disponível, porque eu estou em Lisboa desde setembro a cursar um pós-doutorado em musicologia, que acabei de concluir, e foi, digamos, assumir a atividade proposta em paralelo com as restantes. Estava a pesquisar fundos e, claro, quem não se sente atraído quando encontra entre os... Foi no Guia Geral de Fundos que eu localizei, identifiquei o Fundo Música, coleção Música, e disse, bom, vamos ver. Aí foi um certo rebuliço divertido, mas estamos aqui para apresentar dois dados mais sobre mim que também dizem respeito a uma fortuita e, por assim dizer, concordante coincidência. Eu sou membro da Câmara Técnica de Documentação Audiovisual, Iconográfica e Sonora do Conselho Nacional de Arquivos no Brasil, criada o ano passado, a qual trata toda a normativa desse tipo de documentação, que inclui a documentação musical. E sou representante no Brasil de um projeto internacional chamado Repertório Internacional de Fontes Musicais, do qual recentemente tivemos a felicidade de participar na instalação do seu irmão em Portugal, na área de música da Biblioteca Nacional, cuja chefe, se você queira, acabou de ser. Então, estamos em casa. Ok, vamos lá. A descrição com a qual me deparei no começo, antes de iniciar a catalogação, era quase como figurava na página da Torre do Tombo. Era exatamente esses dados: códigos de referência, entidade detentora, título, datas, que cobria dimensão. O que está em vermelho são aqueles aspectos que, na abordagem descritiva primária, acreditamos terem mudado significativamente. É uma coleção, não é um fundo organicamente criado, surgido pelas atividades naturais de uma entidade ou pessoa, mas uma coleção que surge ao longo de um período de tempo, no caso de uma ou duas décadas, pelo acúmulo no que na arqueologia se chama recolhimento selvagem. Certo, uma vez extintas as ordens, os fundos documentais passaram a serem recolhidos em locais que ficassem mais perto, seja na Biblioteca Distrital, Biblioteca Pública do Conselho, na Torre do Tombo ou na Biblioteca Nacional. É por isso que quando pensamos em tratamento da informação musical de um fundo ou uma coleção, temos que levar sempre em consideração a transversalidade com outros fundos ou coleções no mesmo país ou às vezes em outros países, o que leva pesquisadores termos que viajar sudorosa e sofridamente
né, em ultramar. Ok? Hoje, depois da inscrição, então, resumidamente, sabemos que ele contém, esta coleção música contém 188 livros, de Fasistol, de estante, ou mesa, e alguns até menores, de cantochão, de tonos e de polifonia, de teorias, não apenas de teoria fundamentalmente extramusical, e alguns outros temas, como vamos ver, azares curiosos. Contém também 5 maços de documentos, de partituras, com mais de 100 dossiês documentais. De partituras de partes cavas, de música religiosa e profana, de música monódica, polifônica, concertante e homofônica, seja vocal instrumental e vocal instrumental. E, portanto, um volume documental que cobre agora o período entre, sendo modestos, 1625 e 1900 aproximadamente, o que estende vou mudar a ordem, o limite cronológico inferior da cota temporal em 75 anos para trás. Entre nous, eu diria que cobre mais um século, e vamos ver porquê. Mas, enfim, sendo modestos na avaliação, acho que 75 anos é uma boa medida. Detalhamento primário do seu conteúdo, como já falamos, tinha inicialmente um número de 129 livros de música, identificamos mais 9 nesse mesmo volume documental. E insistimos, são mais de 100 dossiês. Quando falamos em dossiê, falamos em termos tradicionais musicais, o termo dossiê pode ser identificado com conceitos de obra. Portanto, em arquivologia, um dossiê é uma unidade, né, segundo a normativa ISAGE, se eu estou falando... Está ficando claro o que estou falando? Está. Tudo bem. Para chegarmos à partitura e às partes, já estaríamos no nível do item documental, ok? Então, ficamos no nível de dossiê. Temos, claro, como dizíamos antes, tenha sido perdida a informação sobre a proveniência de grande parte, conseguimos identificar um maior número de documentos, a sua proveniência ficando então 4 áreas maiores, cujos centros são Angra do Heroísmo, Ilha Terceira, Lisboa e seus arredores, Évora e seus arredores, e Coimbra e seus arredores. Ok, até aí é uma descrição técnica do que foi feito. O conteúdo terão em breve na página da Torre do Tombo. O que me interessava chamar a atenção agora é esse conjunto documental, o que permitiria fazer com ele. Ele é interessante por quê? Porque ele permite isoladamente uma série de pesquisas por si próprio. Pesquisas da notação musical e das tradições caligráficas dentro do universo da coleção, das tradições iconográficas, do processo de transformação da prática vocal de cantochão, passando pela polifonia até chegar à prática vocal instrumental concertante, estudos de gênero na prática musical em âmbito monástico e outras, sejam musicais ou não, eu vou exemplificar algumas delas. Por exemplo, na notação musical, nós temos livros de Fasistol, feitos claramente em escritório por copistas de âmbito monástico, passando por estágios caligráficos e ilustrando as mudanças na notação que foram se sucedendo no tempo. Ok? Do outro lado, do ponto de vista iconográfico, fica claro o volume de iluminuras e trabalho de decoração dos textos e do material musical é riquíssimo. Estou apenas a dar alguns poucos exemplos ilustrativos, e este acho o mais giro de todos. Cada nota final da condição tem uma flor adornada. O que já
só olhando a questão iconográfica, a profusão de elementos florais e vegetais mostra que o universo sensível é claramente feminino. Okay? O que já vai alimentar a outra vertente de estudos, que são estudos de gênero. Por quê? Porque 90% do material foi executado e era utilizado por mulheres. Embora vários documentos tenham sido gerados por homens, mas eram utilizados em conventos femininos. Outro estudo possível é a transformação da prática vocal do canto-chão, com as suas características monódicas, responsoriais, antifonais, como vemos claramente aqui, canto e coro, por exemplo. Temos aí uma data que já nos deixou felizes, mas podemos ir mais para trás, como vamos ver, passando por polifonia 2 ou 4 vozes, no próprio livro de Fascistol, incluindo as mudanças, né, na notação também, até chegarmos à prática vocal concertante, típica do século XVIII. Então, esse estudo de gênero que chamava a atenção, ele não só permeia a questão iconográfica, o aspecto iconográfico, mas da declaração, por exemplo, desta missa da Excelentíssima Senhora Dona Antônia Floriana da Silva, cantor-mor deste Real Mosteiro de São Dionísio de Velas. Esse é apenas um exemplo. Há outros. Rodrigo, me lembra, é Maria Rita Ricarda. Não, Rita Ricarda do Amor Divino, né? Esse nome aparece em talvez 80% dos documentos contidos nos maços. E é uma figura, porque ela não só possui o material, mas o executa. E as partes indicam muitas partes indicam quem foi a freira cantora, e algumas vezes acrescentam detalhes como que dizem respeito ao caráter. Por exemplo, esta parte é para ser cantada por fulana, muito preguiçosita, ou de boa voz. Não dá para simplificar a riqueza que esta coleção tem, mas é só visitá-lo, vê-lo, para constatar que não estou a inventar nada. Do outro lado, estudo da prática instrumental musical. Infelizmente, o órgão do Mosteiro Santana de Coimbra, sendo positivos, otimistas, podemos dizer que não foi localizado ainda. Mas, no livro de canto-chão, esse é um livro de mesa, na última página, a autora indica, a copista, indica como há de se registrar o órgão. Maestro Brecha, me corrija se estou lendo errado. Flautado de 12, o segundo registro, de cima da mão esquerda, com terceira da mão direita, contando de baixo, o quarto da mão direita, e oitava geral, tá bom. É flautado de 6 por si só, e querendo, pode impor o quarto da mesma mão. Registros de cornetas de 5 vozes, o primeiro da mão direita de cima, com terceiro e quarto da mão esquerda, o primeiro de cima e o segundo com o último. Eu não conheço o órgão, mas eu já estou imaginando a freira sentada no órgão, tendo os registros na mão direita, né? Os registros são espécies de mecanismos que acionam, né? Que tipos de partes do órgão vão ser, né, utilizadas, criando os timbres. Portanto, a registração é a criação de um som, de um tipo de som para aquele repertório. Aí entramos nos extramusicais, e aqui, Filomena, vou te pedir ajuda, porque essa transliteração que eu coloquei, esse foi um pecado para não deixar vazio os slides, porque fora tratados em livros de ânima e gênero, de quidite et aia, arlus, quid sit aia,
O resto não entendi nada. E eu chutei. Dá para... Fica para a próxima. Imaginei. Então, pelo conteúdo do que desta folha de rosto, eu folhei e observei, é um tratado filosófico de cunho ou neoplatônico ou neoescolástico, porque tem uma profusão de temas, de tópicos, desde a essência da alma até a astronomia e alguma coisa de matemática. Enfim, superou a minha capacidade de compreensão, confesso, pobre mortal. Agora, no final desse mesmo livro, o copista aproveitou as folhas em branco e transcreveu 8 sonetos, o primeiro dos quais é de Francisco Rodrigues Lobo. Foge-me a luz do sol quando amanhece e vejo a estrela no céu ao meio-dia. Pelas datas de vida de Rodrigues Lobo e pela data em que este soneto foi escrito, estamos a falar de 1608, 1810, caindo mais a data ainda. Mas, e esta é a pesquisa que eu já tenho em andamento, dentro dos documentos musicais localizados encontra-se um livrinho, número 122, na cota, titulado Tenora 4, com música manuscrita, contando apenas com indicação a lápis no interior da capa, dizendo EJ, Évora, Paraíso. Consiste em um livro de música profana, tonos fundamentalmente, intitulado Miscelânea de Tonos de vários autores, a 4, do padre Domingos de Miranda da Costa, capelão cantor da Capela Real, em cuja lista consta, tem um índice, um sumário, constam mais de 20 tonos, mais de 20 itens. Apenas para simplificar, porque também não acho que o importante depois conversarmos, criarmos a curiosidade, estimular a curiosidade, destacamos o primeiro dos tonos, indicado apenas, como se lê aqui em cima, tenora 3, e que apresenta estruturas de versos e refrão. Dos versos, não tivemos tempo de fazer uma identificação da música ainda, mas dos versos, do que conseguimos fazer, seu conteúdo, as características musicais. Tem clave de dó, terceira linha, como fica aqui, aqui e aqui. Em notação, em transição, para a notação moderna, em pauta de 5 linhas. Não tem barras de compasso, portanto, a estimação da fraseologia, da duração, já está indicada, digamos, a notação seria moderna, porém sem barras de compasso. Pela arrumação do texto, embaixo da melodia, a fraseologia iria como o canto-chão, na direção do canto-chão por frases, e uma respiração no final, o que mantém o tratamento versificado musical do texto. Então o texto, só para identificação, los diamantes de la noche, la blanca aurora cubrían, con dorados tornasoles y con doradas cortinas. E o refrão diz, mucho deben flor al sol, las flores, etc. O que acontece? Em função da realidade desse documento, no contexto que já descrevemos, do seu estado de conservação, que naquele momento estava, graças a Deus, não está mais, muito frágil, e do escasso tempo disponível, iniciamos a identificação do texto para tentativas de melhor localizar a sua origem cronológica, também como uma forma de auxiliar no entendimento dos limites cronológicos que a nova inscrição, que essa inscrição primária que nós fizemos com a assistência do Rodrigo Teodoro de Paula e de Ricardo Bernardes, no que diz respeito aos maços. Obrigado. Estava agradecendo no final, mas decidi adiantar. Enfim, tentando localizar uma busca rápida pela internet, nos leva ao Ensaios de uma Biblioteca Espanhola de Livros Raros e Curiosos de Bartolomé José Gallardo et al. São 8 autores. Enfim, e no item ele faz um inventário de quais os livros uma biblioteca espanhola de livros raros e curiosos deve conter. No item 271,
Incluye Primavera y Flor, de los mejores romances que han salido ahora nuevamente en esta corte, recogidos de varios poetas, primera y segunda parte, por el licenciado Pedro Arias Pérez, dirigido al maestro Tirso Molina, año de 1626, com licença de Sevilha, por Francisco Elina, blá, blá, blá. E indica que na sua página 74 estaria, inclui o incipit literário do mesmo romance. Fomos à Biblioteca Nacional, encontramos 4 entradas no seu catálogo, dos quais, apenas por motivos que estavam em reforma, conseguimos ter acesso ao exemplar que está em negrito, impresso em Lisboa, em 1626. Contando ainda a diferença do que o nosso caro amigo Gajardo informa, que é a versão espanhola, que ele recomenda em 2 volumes, é de 26, existe na Biblioteca Nacional de Portugal um exemplar de 21, que, embora não conseguimos verificar, mas se for o mesmo conjunto, que acreditamos que sim, pelo título que se mantém, pode estar esse poema não, mas o conjunto de romances tem uma mesma origem, que é na dominação filipina. E esse exemplar ao qual tivemos acesso foi publicado durante a dominação filipina em Portugal. O que já explica como um material musical localizado em uma coleção portuguesa usa um texto em espanhol, da época onde os textos circulavam com muita facilidade pelo contexto sociopolítico da União Ibérica. Então, a publicação em Lisboa, 26, apenas 5 anos depois da primeira edição do original madrilense, realizada em 21, é reflexo, então, da então dominação filipina sobre Portugal, que se estenderia até 1940 e que garantiu a disseminação, como já falamos, desse romance sobre o português. Então, o texto completo, que é o que aparece nas imagens dos Diamantes da Noite, agora a versão não musicada do texto poético. La blanca aurora cobria, com tornações dourados e com douradas cortinas. Segunda, terceira, quarta, quinta estrofe, a sexta, e ele utiliza então apenas dois versos como refrão. Flora, e vejam que ele faz uma alteração na ordem dos termos. Que o romance diz flora, muchos deben al sol las flores. Na versão do tono, diz muchos deben flora al sol las flores. Pero más a tus ojos que são dos soles. Enfim, ainda para tentar fazer uma rápida revisão bibliográfica, Daniel Devoto, no Boletim Hispânico 57, informa que o estudo preliminar publicado por Montesinos em 54, relativo a este conjunto de romances, Primavera e Flor, dos melhores romances, dá uma ideia cabal desta coleção e aporta muitas luzes importantes acerca dos autores, das composições que integram os tipos de romances e letras, as relações desta poesia cantada e as suas músicas, a influência da seguidilha espanhola sobre as outras formas. Enfim, ainda não tivemos contato com este livro, com este estudo de Montesinos, estamos atrás, mas já nos dá uma ideia do valor histórico musical, não só deste documento, mas do contexto. Desse documento ainda no contexto da coleção música deste Arquivo Nacional de Tom. A atual situação, então, da coleção música permite hoje em dia um melhor cruzamento informacional com outros fundos documentais, como eu adiantei, embora ainda, confesso, precise um melhor detalhamento. O que nós fizemos humildemente, em função do tempo disponível, foi uma inscrição primária, certo? Não foi uma catalogação e muito menos uma catalogação segundo o padrão RISM, seja A1, A2, B1, B2, séries. Depois conversamos e passo os detalhes do RISM, né, com assistência da Biblioteca Nacional, né, Silvia? Ok. Só quero então agradecer ao senhor diretor-geral, Dr. Silvestre Lacerda, pela iniciativa da proposta e a generosidade nas contrapartidas. O livro 122 já se encontra digitalizado online. Essa foi a notícia com a qual me recebeu hoje e me deixou
Muito feliz, muito obrigado, senhor diretor. Em nome meu e da comunidade musicológica luso-brasileira. A responsável pela divisão de aquisições e tratamento, doutora Fátima Gil Ramos, e a responsável pelo gabinete de leitura pública, Odete Martins. Sorria, Odete. Sempre. Não esqueça nunca disso. Pelo generoso suporte logístico à atividade incumbida, aos funcionários da Torre do Tombo, pelo apoio técnico, boa disposição e amistosa simpatia que me prodigaram durante o processo de detalhamento da coleção, em especial Lígia, Maria do Céu, Mercedes, Beatriz e Francisco. Segurança. Grande figura. É uma figura chave desta exposição. Aos colegas e amigos, então, Ricardo Bernardes e Rodrigo Teodoro de Paula, pela desinteressada assistência na inscrição preliminar dos maços de documentos em detrimento das suas atividades acadêmicas. Ambos estão cursando doutorado em musicologia na Universidade de Nova Lisboa, no âmbito do Centro de Estudos Sociologia e Estética Musical. Aos amigos e colegas, Rui Vieira Neri, Rosana Marreco e Marco Brecha, pelas importantes sugestões e informações orientadas. A todos, hoje, muito obrigado. Agora, a segunda parte seria feita convosco, se acaso quiserem, relativamente a perguntas que gostem de colocar na exploração deste material. E a terceira será levarem-na à execução, dizendo que é do património da Torre, que está ao serviço de todos, e é de todos, que é assim que ele vive melhor. Posso começar a fazer uma pergunta? Olha, no âmbito das conversas com os leitores, temos cá o Dr. Carlos Pacheco, que é casado com uma senhora brasileira e que me disse que no interior do Brasil há um rico material de música portuguesa colonial. Queria perguntar se tem conhecimento, porque me foi dito pela senhora, que vive no Brasil, que os americanos, que os alemães têm ido explorar, mas que não se vê os portugueses lá trabalhar com esse material. Porque somos os brasileiros. Mas tudo bem, continua. De modo que se quisesse dizer alguma coisa sobre isto, porque eu... a preocupação da senhora, não lembro o nome, desculpa. O meu? Não, quem fez a pergunta. Foi o Carlos Pacheco. Carlos Pacheco. O do senhor Carlos Pacheco é altamente justificada, mas, graças a Deus, hoje em dia a situação mudou. Quer dizer, nos últimos 15, 20 anos, foi mudando gradativamente. Há pesquisadores portugueses, sim, a investigar os acervos do interior do Brasil. Agora, quando se fala no interior do Brasil, não se esqueça que o Brasil é 3/4 do continente. Então, o interior do Brasil é, como dizer, na proporção vindos de Marte do planeta Terra. Na Terra há documentos, sim, claro. No Brasil também, no interior. Agora, o interior de Minas Gerais é uma realidade. Porque o Brasil foi constituído por capitanias que tinham organizações socioeconômicas diferenciadas, tipos de exploração colonial muito diferentes. Portanto, tipos de natureza documental e a forma em que esses documentos foram se acumulando foi diferente. Enquanto na região centro-oeste e nordeste a acumulação, estou falando desde Bahia até Acre, corta o Brasil, Bahia, Goiás, Cuiabá, para cima, é um tipo de acúmulo que diz respeito à exploração agrícola. Minas, São Paulo e uma boa parte do Rio tem a ver, também um pedaço de Bahia, tem a ver com a exploração de minério, onde as ordens religiosas não tinham acesso, portanto, é outro âmbito organizativo. A malha urbana surge diferente, enquanto em Minas Gerais, no século XVIII, temos uma burguesia ativa
Na Bahia, por exemplo, temos donos de engenho, que é outra mentalidade. É como querer comparar hoje em dia, com todo respeito, a um morador dos Açores com um morador do Minho. Realidades geográficas diferentes. Um é ilhéu, o outro é serrano, é mais quase galego, com todas as diferenças de idiosincrasia que isso envolve, as mudanças de prática. Em Braga, a tradição de Braga, que tem muito a ver com o Brasil, é de um tipo, a prática nas Açores é diferente. Posso me enganar, desculpem, mas estou apenas dando exemplos para termos uma ideia do que o Brasil, nós não falamos mais no Brasil. No máximo falamos em estados, em mesorregiões. Quando temos um pouco mais de desconfiança, falamos em capitanias, se estamos a falar de um passado mais teleologicamente concebido. Mas enfim, graças a Deus temos mudado, e temos uma comunidade de musicólogos brasileiros, sim, que estamos cada vez mais a adentrar. Temos bandeiras musicológicas. Na Bahia nós identificamos já mais de 2.000 arquivos de música no interior, nos 417 estados. Então temos trabalho até morrer nas próximas 3 vidas. Sim, diretor. Já agora, só por ignorância, mas é possível encontrar textos musicais, não tive a oportunidade de assistir à conferência, de música não religiosa nesta coleção do Arquivo Nacional? Sim, há muitas. Há áreas. Claro que vamos começar. Ok, respondendo efetivamente a sua pergunta, há áreas de óperas, há sonatas, há quintetos arranjados para dupla, de player. Porque, inclusive, um dos exemplos que eu coloquei aqui no final, deixa eu voltar um pouquinho, desculpe, 10 segundos. Estás você. Essas flores são lindas. Aqui. Isto são a folhas de rosto, que eu não incluí infelizmente, mas que são 2 quintetos de Pleyel arranjados por um compositor homem para uma mulher. E a mulher não é nem mais nem menos que a esposa, a irmã do Avondano. Então, insisto, o universo feminino, não apenas monástico, mas em geral, né, ele permeia esta coleção, e isto diz claramente violão e pianoforte. Allegro, sonata 1, são 2 sonatas. Temos então também áreas, né? Temos, o que mais temos aqui? Temos áreas de ensemble, temos áreas de Ricardo me ajuda, você que lembra. Temos áreas, nós encontramos áreas de Sousa Carvalho, isso, Giovanni Sousa Carvalho, inclusive está com uma forma italiana. Encontramos material religioso de Léo Moreira, encontramos, o que mais encontramos? Encontramos um monte de coisa. É bom dar uma olhada com o tempo, porque ele pode vir, inclusive, a completar o atual estado do conhecimento que Portugal tem de outros arquivos. Recentemente, inclusive, fiz uma visita, desculpe, não é uma digressão sem motivo, fiz uma visita ao espólio Maestro Ivo Cruz, na cidade do Porto, na Universidade Católica no Porto, e entre as partes ainda não catalogadas, estava a comentar outro dia com o Antônio Jorge Marques, encontro uma parte bastante apagada de uma parte de clarineta em El Amiré, que é um tipo de inscrição nas partituras de um instrumento do século XVIII.
do Marcos Portugal. E que está no espólio, é um manuscrito, portanto, não é uma cópia do século XIX, é uma cópia do século XVIII, num espólio que faz o cruzamento com pesquisas de arquivos que podem ser brasileiros, portugueses, lisboetas, enfim, como a musicologia vai tecendo a malha desse enorme quebra-cabeças que a atividade humana nos deparou hoje com conjunto documental, seja lusitano, seja ultramarino, falemos assim, vamos fechar isso no Brasil, pode ser Timor-Leste, Goa. O pesquisador Mário Moraes tem um trabalho desenvolvido sobre música religiosa do século XIX e começo do século XX em Goa, música portuguesa em Goa. Claro, por que não? Enfim, eu acho que ainda temos muito trabalho, graças a Deus, pela frente, no sentido de reconhecer as possibilidades e materializá-las, de cruzamentos laterais entre arquivos. Portanto, eventualmente, montar o quebra-cabeças de determinada obra quando encontra uma parte... No Brasil isso é cotidiano. Você encontra uma parte de soprano num arquivo, digamos, em Salvador, e encontra partes de contralto no arquivo em Sergipe, da mesma obra. Porque aqui em Salvador tinha uma cópia, se perdeu, só restou a soprano, mas alguém levou uma cópia da mesma obra para outro arquivo que se perdeu e só ficou o contralto. E aí nós vamos montando o quebra-cabeça. Por isso é importante o tratamento da informação musical de forma sistemática e com a normativa adequada. Sim, Marco. Muitos parabéns, né, pela Obrigado. conferência e por trazer a luz nesse fundo. Nós acompanhamos de perto o imenso trabalho de estudo preliminar e descrição, né, desse acervo, desse fundo, com documentos extensivos ao Rodrigo Teodoro e ao Ricardo Bernardes também. Né? E eu tenho apenas uma consideração em relação ao órgão de Santa Clara de Coimbra, que eu acho que é um elemento que não havíamos pensado antes e que agora me cai. Infelizmente nós não localizamos o instrumento, mas o que sabemos é que é um instrumento com faltado de 12, o que descarta por completo que seja um realejo, isto é, um instrumento com entonação de 6, de 3, soando 6, e poderia ser tanto um positivo de 6 tapados soando 12, mas há um elemento que agora me fica muito claro, a referência à corneta de 5 vozes, que é uma mutação de 5 canos por ponto, isto é, 5 tubos soando para cada nota, e que, de acordo com a tradição ibérica, sempre era instalado em seu someiro elevado e a parte do someiro principal. Ok, só te peço uma pausa porque o público está... Sim. Quando é acústica, quando um tubo de órgão tem uma mexida, ok? Acústica, vou explicar rapidinho. Ele tem uma nota fundamental. Digamos, eu me tenho uma caneta, me custa a caneta. Eu vou fazer um experimento rapidinho. Alguém já soprou um tubinho desses? Ok. Quando a gente faz assim, essa nota é a fundamental, é a nota mais grave de uma série de harmônicos que está definida pelo comprimento do tubo. Se eu aumento a pressão do ar, e vai ser difícil aqui, então eu peço desculpa se eu falhar, a nota que vai sair vai ser o dobro, porque vai se criar um nodo no meio e vai dobrar a altura, portanto vai sair uma oitava. Espero, Deus me ajude. Ok? Mais ou menos, desculpe, também não é um tubo de órgão. O que ele está a dizer é que quando eu estou excitando, estou mandando ar por um tubo tapado, isto está tapado aqui, mas eu tapo aqui em cima, eu estou obrigando o ar, antes de sair, a fazer um duplo recorrido. Portanto, é como se eu tivesse um tubo com o dobro de comprimento. Ok? Então, quando ele fala de 16, são 16 pés de comprimento do tubo, que vai definir a fundamental. Só isso. Desculpa, continua.
Portanto, os 12 nos escapam no realejo. Poderíamos pensar num positivo de 6 palmos, ou 4 pés, né? Sim, por favor, dá as dimensões, porque senão... Mencionando o dobro, mais a referência à corneta de 5 vozes, que já é um registro de mutação, isto é, para cada nota, é um registro de mão direita no teclado partido. Para cada nota, 5 tubos soam ao mesmo tempo. O que é um teclado partido? O teclado partido é um instrumento que, a partir do não é quebrado, central do teclado, é possível ter uma registração numa metade do teclado, para a mão esquerda, e uma outra registração para a mão direita. É uma versão histórica do split do sintetizador atual. Ok, pronto. E isso, o que faz é multiplicar os dados sonoros. Portanto, ao invés de precisar de 2 teclados para usar 2 registros diferentes, fazemos isso no mesmo teclado, o que é típico da organaria ibérica. Enfim, a existência da corneta aponta para um órgão fixo, porque não há positivos nem alejos com cornetas de 5 vozes. Portanto, nós podemos pensar tanto num órgão de entonação de 6, isto é, os tubos de fachada de 6 palmos aqueles que saem assim. Exato. E a primeira oitava de tubos de pau tapados ao fundo do someto, ou mesmo num instrumento de entonação de 12 aberto. E esse órgão fixo, então, Santana de Coimbra? De Coimbra, que não localizamos. Mas o mosteiro existe ainda ou foi destruído? Vamos ter que pesquisar lá na base da Torre do Tombo. Sim. Para ver se ainda existe esse prédio, se nesse prédio ainda existe o órgão. Ela ainda está lá, mas o órgão não há referência nos inventários, né, que conhecemos. Mas o lado bom é que um positivo pode ser transferido para qualquer lugar. O órgão fixo já também pode, mas isso já é um processo. Mas se esse comentário aponta para um órgão fixo... Aponta para um órgão fixo. A corneta realmente nos aponta para o órgão fixo. Tá. Vamos atrás do órgão. Sim, eu acho que temos que aprofundar um pouco mais, né? Vamos conseguir os fundos para darmos um passeio em Coimbra. Diga, Antônio Jorge. Obrigado pela conferência, obrigado por ter chamado a atenção da sociedade para este filme. Eu confesso que já pesquisei aqui meses, quando não andava à procura de música especificamente, andava à procura de outras coisas. Este fundo e assim outros colegas que pesquisaram aqui, nunca souberam da existência do fundo, possivelmente na Biblioteca Nacional, que tem, digamos, essa função, isto é, tem um espólio de música mais rico que existe no país. Também, penso que na comunidade musicológica portuguesa não se sabia da existência desta educação, porque é muito importante. Eu gostaria de dizer duas coisas. Em relação à tal Rita Ricardo do Amor de Vida. Se 80% do material são dela, isto provavelmente são poucos. Não, 80% do material dos maços. Dos maços. Não dos livros. Portanto, o material dos maços, suponho que será é praticamente dela, do mesmo local. Exatamente. Isto poderia uma das direções de pesquisa que se poderia seguir seria justamente tentar perceber quem é essa senhora. Uma pesquisa biográfica das mulheres. Porque isto indica que isto provavelmente até foi um espólio dela. Não é impossível. E em relação Não, mas desculpa, eu só esqueci um dado. Se não lembro errado, ela não é apenas uma freirinha, ela tem uma função institucional musical específica, o organista. Então, mais interessante claro. Seria possível de encontrar dados biográficos. Portanto, isso seria, digamos, no futuro próximo, seria talvez um tipo de pesquisa mais interessante, porque aí muitas coisas giraria em torno dela. No seu lugar normal, não é? Em relação aos limites cronológicos, a coisa óbvia a fazer seria fazer uma crítica de fundo, seria olhar para as marcas d'água, mas isso obviamente é um trabalho gigantesco. Não esteve no meu alcance, o tempo. Sim. Não, algumas eu até olhei, mas não tive tempo de comparar com os dicionários de marcas d'água. Em cronológica, há um livro que é o livro de referência, que é o livro de Retier, que tem muitas marcas d'água deste período. Eu confesso que senti um pouco de falta, por isso é que o tempo foi muito escasso, mas pelo menos
Uma listagem? Pequeno inventário, uma pequena listagem, no fundo, Ok, na sequência da pergunta aqui daquele senhor, dizer que áreas, música instrumental, música vocal, música religiosa, enfim, uma coisa mínima, algum autor, um ou outro autor, eu confesso que senti muito. Não, tranquilo, eu vou responder, posso responder? Eu vou ser o mais direto, eu te mostrar a tabela. E parabéns. Obrigado. Não, mas deixa eu te mostrar a tabela, que é a que os funcionários da Torre de Tombos estão inserindo online. Então, cadê agora? Kingston. Isto aqui. Ok. Deixei com vocês. Deixa eu ver se isto aqui ou isto aqui 12. Não é de baixo. Não é de baixo é 12. Não. Aí deixei em casa. Ah não, tá aqui. Aqui. Deixa eu ver qual é a maior. Deixa eu ver 4. Fevereiro para tipo aqui. Ok. Sim. Ok, isto é o universo. Livros de música com título, datas. São livros de fases de A maior parte são livros de fases de tom. Só que há uma coisa que eu esqueci de comentar. Na sugestão do estudo do processo de transformação da prática de vocal do canto-chão até a prática instrumental, vocal instrumental concertante, eu localizei dentro dos livros de Faston algumas partes instrumentais de baixo que correspondiam, por exemplo, a trechos do Glória, sendo assim, eu pedi para a Torre de Tombo manter a localização dessas partes, porque faz todo sentido estarem ali, porque é testemunho de que quando se cantava aquela missa, chegado Glória, pelo menos até onde sabemos, existia a prática de acompanhar com contrabaixo. Então era um rabecão ou algum outro baixo que não órgão, que é essa a questão. É rabecão. Portanto, já um preâmbulo da prática de canto figurado, concertante e diga. Não, eu só queria fazer um comentário que o Antônio disse agora sobre o limite cronológico. Aquele poema do Rodrigues, alguma coisa? Rodrigues Lobo, o soneto. O soneto pode ser do século XVI, mas a letra me parece do século XVIII. Não, o soneto foi escrito no século XVII. Mas a letra é século XVIII. Sim, mas eu acho. Não, foi usado no século XVIII. Não, mas a cópia é posterior, mas aí a gente não pode, quer dizer, uma cópia posterior você não pode puxar o limite cronológico para o século. Não, o que eu estou a dizer é que ele circulou. Sim. Em Lisboa. Sim. Desde 1625. Sim. Ok? E eu estou a dizer que, se eu tenho livros de tonos, a prática dos tonos vai do final do século XVI até começo do século XVIII. Ok, mais ou menos, estou arredondando, no atacado. Deixa eu voltar aqui. Ok. Pelo tipo de... primeiro, o poema circula lá, ok? Agora, não confundamos, estamos a falar do livro de tonos ou do soneto de Rodrigues Lobo. Então, com estas então não é Rodrigues Lobo, não tem nada a ver com o soneto. Portanto, porque Rodrigues Lobo morre em 21. E esse soneto, por isso eu digo, foi pesquisas extramusicais, mas que estão contidas dentro da coleção. Com relação ao livro de tonos, vamos lá.
pode ser final do século, meados do século XVII, mas pelo texto ter circulado desde o começo do século XVII, primeiro quartel, é que eu estou atrevidamente a dizer que o conteúdo, a tradição a qual pertence esse conteúdo musical, permite puxar o limite inferior a 1125. Esse é meu argumento. Agora, eu esclareci, eu não tive tempo de fazer o estudo fraseológico musical dos tonos, para saber se são de 1125, 1127, 54, não sei. Só sei que a raridade do documento de encontrar livros de tonos num conjunto de livros cuja maioria vem de origem eclesiástica e pelo caráter profano, embora light, poético, absolutamente inocente, nós estamos falando de vilancicos. Inclusive no início eu pensei que fossem vilancicos, porque fala tenor a 3, é polifonia, mas depois eu vi que são tonos mesmo. E faltam partes, também esse é outro elemento que puxa mais para trás, e pode ser uma cópia posterior, mas de uma obra anterior. A questão de ser a notação sem barras de compasso me chama a atenção para uma polifonia mais antiga, o que fortalece o argumento de que posso estar em 1600 e pouco, 25 no mínimo. O que me permitiu, digamos, ousar 1600 foi a poesia do esse que me permitiu ousar dizer que a coleção pode-se dizer que vai de 1600, Tirca 1600, até Tirca 1900, ganhando então um século. Bem? Mais alguma pergunta? Estou aqui para isso. Deve. Joana Braga, trabalho a todo o povo e tenho, dentro do meu trabalho, que eu também tenho aqui visto e desenvolvo, tenho pesado muitas vezes, tropeçado, é mais o termo, tropeço e caio e não sei como descrever alguma documentação de música. E gostava só de deixar a deixa de que a música na Torre do Tombo não se esgota nesta coleção e que há muitos outros fundos que têm documentos. Providenciaremos novas viagens. Já agora conhecem o resto do país e vão aos arquivos distritais, onde, em alguns casos, sob o regime de depósito ou mesmo integrado nos seus cursos, encontram grandes coleções de música de canto-chão, mas no meio do canto-chão e até em alguns livros que nós, Direção-Geral de Arquivos Distritais e até na própria Torre do Tombo, nas capas ou dentro dos livros das encadernações, têm registrados que eu estava ouvindo, eu creio que já vi um tono num livro de registro de batismos. Eles tinham que fazer alguma coisa, tinham que ocupar o tempo. A comunidade lusitana agradece. Se estava a chover ou se não estava, por isso também escrever 5 linhas ao quarto e pintar um bocadinho, gostava. E tenho a ideia que se calhar é um conjunto de informação que eu já tive num arquivo distrital, tentei passar na altura ao Manuel Moraes e ao Rui Vieira Neri, que estavam ali próximos, mas realmente eles não tinham meios nem tinham pessoas. Até porque, em alguns casos, se encontram nas capas, pergaminho, é muito comum o aproveitamento de música em desuso na encadernação de cores. Encontra outras pinturas, quer dizer, não é dramático, está lá. Não é dramático, eu não sei se não é dramático. Não, já foi a forma no Brasil. Foi maneira de ser preservada até agora. Sim, claro, lógico. Se calhar estava no abaixo. O nosso documento musical mais antigo foi localizado da mesma forma. O grupo de manuscritos de Mogi das Cruzes
foi localizado por Jailson Trindade, fazendo foi acidental, quebrou, rachou a encadernação de um códice, e ele viu música. Quando fui ver, eram 8, 9 folhas, né? São, resultando na inclusão de 6 ou 7 obras incompletas, sim, tudo bem, mas que nos permitiu retrair o limite inferior da documentação musical disponível no Brasil a primeira metade do século XVIII, que até então o documento mais antigo era área recitativo, né, de autor anônimo, de autor não indicado no documento, da Bahia, dedicado ao Mascarenhas. Mas acho que é uma informação que pode... Não, mas é riquíssima e acredito... Dentro dos livros de no chão, por vezes encontram-se folhas avulsas. Sim, eu levei isso em consideração. Quando o Estado me permitia, eu levantava assim, que tem, mas não. A não ser que agora, né, no tratamento de toda a documentação suja, mas também eu não forcei a barra. Eu não fui arrancando capas. Eu estava aberto e olhava. Bom, mas não saí com a faca, né? mas é um elemento a ter em consideração. E eu acho sim que, humildemente, com todo o carinho que esses 6 meses me permitiram construir por este país, e pela comunidade musicológica lusitana, que tem de se fortalecer a rede de informações entre musicólogos, arquivistas, bibliotecários. Quer dizer, a informação musical não pode nem deve ser domínio de um grupo de especialistas, tem que ser um domínio comum àqueles que lidam com a informação musical, desde o bibliotecário, passando pelo arquivista, o musicólogo, o intérprete, o dono de selo fonográfico, o editor gráfico que vai publicar, porque em definitiva faz parte da nossa memória, altera a nossa autoestima e faz bem para a alma. Ok? Eu acho. Talvez esteja enganado, mas é uma boa droga. A música é uma boa droga. Mais alguma coisa? Bom, meus contatos então estão ali no final, estão no curso também. Se quiser entrar em contato, é só escrever. E assim que eu chegar ao Brasil, porque agora entro oficialmente, depois da festa, de férias. Por uma semana, pouco tempo. Ok? Agradeço a todos. É só entrar em contato ou através do arquivo Antônio Leton. Mais uma vez, Fátima, senhor diretor, muitíssimo obrigado. Odete, que já foi, também. E aos funcionários todos da Torre do Tom, porque me fizeram sentir em casa muito confortavelmente. Bom, obrigado a todos.